Boa noite, irmãos. Mais uma oportunidade que a gente tem de estar junto, ainda que você aí na sua casa, cada um realmente fazendo da sua casa também um lugar de culto, de adoração, que você possa ter esperança de estarmos juntos em breve, esperança de um ano de 2021 diferente, onde realmente, mesmo com todas as lutas, com todas as dificuldades, o Senhor nos sustentou e nós estamos aqui. Que realmente possamos ter esperança, lembrando que o Senhor é aquele que olha, é aquele que faz, e Ele faz de um galho seco uma árvore realmente a brotar. E é isso que nós vamos cantar aqui. Nós vamos cantar, depois nós vamos falar com Deus através também da oração. Que você possa cantar e adorar ao Senhor aí com a gente. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Os lírios crescerão no campo e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, 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 nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Querido Deus, nós realmente olhamos, confiamos e colocamos toda a nossa esperança no Senhor. O Senhor é aquele que faz, é aquele que vai contra todas as perspectivas humanas. O Senhor é aquele que realmente age dentro da sua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. E é crendo nisso, é nessa esperança, ó Deus, que nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Uma ótima noite. Hoje nós voltamos com o nosso culto online, devendo, como um povo que sabe da situação que está ocorrendo no país, ser precavido em relação à Covid-19, mas brevemente cremos que nós voltaremos com os nossos cultos presenciais. E eu quero convidá-lo nesta noite a meditarmos
sobre um tema extremamente propício, que é a bondade de Deus, sendo base para o nosso agradecimento, mesmo em tempos que nos parecem ruins. Vamos orar agora nesse momento. Quero convidá-lo a orar. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro nesse momento. Venha abençoar o teu povo que clama pelo teu nome, que busca a tua face, que se declara que depende de ti para todas as coisas. Sabemos que em ti bondade e fidelidade encontramos. Então, Senhor, nós nos colocamos na tua presença agora, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos, com as nossas vidas, exaltar e engrandecer o seu santo e bendito nome. Oramos, Deus, em nome de Jesus e pedimos ao nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo, que venha, através do Santo Espírito, aplicar estas palavras em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de meditar em um texto muito conhecido de todos vocês. Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19. O tema dessa noite é a bondade de Deus. Ela é a base do nosso agradecimento, mesmo quando passamos por tempos ruins. Eu sei que é um tema um pouco longo, mas ele é muito propício a tudo que nós estamos vivendo. E eu queria realmente convidá-los como seguidores de Jesus, que este momento específico do nosso culto, você possa reconhecer a Deus como o nosso verdadeiro provedor. E ter um tempo de qualidade para agradecer diretamente a Ele por tudo que Ele nos tem concedido durante todo esse ano de 2020. Porque nesse ano de 2020, nós sabemos que Ele continua sendo o nosso provedor. Eu sei também que nós estamos enfrentando um ano bem incomum. E para a maioria de nós, as comemorações típicas, as comemorações tradicionais, elas não puderam acontecer. Nós não pudemos nos reunir com as nossas famílias, com os nossos amigos, como costumávamos a fazer. Exceto talvez por uma tela de computador, ou via Zoom, ou por um dispositivo móvel, como muitos de nós estão fazendo hoje. Nós podemos talvez não ser capazes de preparar aquela comida abundante, como é de costume de muitos. Aqueles que dependem de uma reunião de família, o final de ano tem sido realmente um ano difícil de parecer que ele está acontecendo. São tempos difíceis para agradecer. E quando eu estava pensando em qual passagem nós poderíamos melhor olhar antes de acabarmos este ano, eu fui atraído claramente para Abacuque. Este livro do Velho Testamento, Abacuque, em especial o capítulo 3, versos de 17 a 19, nós encontramos uma determinação ousada de dar graças a Deus. Na verdade, eu creio que quando se trata de agradecer por circunstâncias difíceis, talvez seja a mais ousada resolução de fé que você encontra na Bíblia. Eu quero lê-la a vocês agora nesse momento. Abacuque 3, 17 a 19. Me acompanhem, por favor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e o faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Nesta passagem nós encontramos 3 coisas que todos precisamos muito agora no ano de 2020. Primeiro,
nós vemos a descrição realista que Abacuque oferece das perspectivas mais desafiadoras e difíceis que eles estavam enfrentando. Em segundo lugar, vemos a corajosa resolução de coração que ele assume para agradecer e louvar a Deus de qualquer maneira, mesmo em meio a essas perspectivas difíceis. E por fim nós vemos que ele faz isso se tornar algo que confia. E ele confia em Deus, e ele se fortalece em Deus, e ele sabe que Deus irá ajudá-lo em meio a tempos difíceis, por mais que esses tempos difíceis sejam duradouros. Então, esta passagem nos dá também algo para os nossos dias, que estamos passando por momentos difíceis, como eu e você passamos esse ano de 2020. Há um padrão a seguir ao pensar sobre 3 coisas muito relevantes aqui nesta passagem de Abacuque. Em primeiro lugar, Abacuque mostra a realidade de nossa situação. Em segundo lugar, a resolução que precisamos tomar nessa situação. Em terceiro lugar, a confiabilidade de nosso Deus em nos conduzir através de tudo. Juntos, a expressão de Abacuque desses 3 pontos nos ensina algo incomensurável, valioso, algo precioso, que é o tema central desse capítulo 3. Que a bondade de Deus é a base de um agradecimento permanente, de um agradecimento duradouro, mesmo quando os tempos parecem ruins. Abacuque sabia, com certeza, que tempos de angústia estavam chegando. No entanto, foram tempos sobre os quais Deus exerceu o controle completo de todas as coisas. E é então o que lemos quando ele afirma, em forma de louvor, nesta passagem, que ainda que tudo isso aconteça, ele continua louvando a Deus, porque ele se alegra no Senhor, o Deus da salvação. Eu espero que você veja que essas não são apenas palavras de uma poesia sentimental. Não. Elas são palavras que o fortalece, que gera esperança a você, que o faz seguir adiante com confiança em Deus, apesar de todas as coisas que estão à sua volta. Então nós precisamos muito ouvir essas palavras e lê-las a sério e oferecer a Deus esse tipo de ação de graças em nosso tempo agora, nesse momento. Então considere, em primeiro lugar, como esta passagem fala sobre a realidade da nossa situação. A nossa situação, tal como era na época de Abacuque, é de grande incerteza. Grandes eventos estão ocorrendo, e à medida que se desenrola, nós todos temos a sensação de que as coisas não serão mais como eram. Muitos falam de um novo normal, já estão falando há muito tempo esse ano. Outros já estão se perguntando como vai ficar a economia. Nós vamos trabalhar de novo? Como será o nosso trabalho? Nossos empregos estão seguros? Como será a situação da política? Haverá segurança para nós? Seremos capazes de atender às nossas necessidades mais básicas? E tomando as palavras de nossa passagem no versículo 17, nós podemos perguntar: será que a figueira ainda florescerá? Ainda haverá fruta nas vinhas? Ou seja, haverá alimentos básicos, aqueles que nós estamos acostumados? E quanto aos nossos meios de subsistência e a nossa fonte de renda, como será? Será que o trabalho da oliveira vai falhar? Será que os campos continuarão a produzir seus alimentos? Isso é, as fontes de renda nas quais confiamos ainda proverão para as nossas famílias e para nós mesmos? E aquelas coisas que nós contamos, que nós falamos, isso é o que me deixa seguro, elas continuarão assim?
Nós continuaremos a ter segurança nessas coisas? Provisão do futuro? Os rebanhos serão cortados? Será que não haverá mais rebanhos na baia? Eu misturei as duas coisas, mas essas eram preocupações reais do povo de Israel naquela época. A ameaça do exército caldeu vindouro significava que as árvores frutíferas seriam cortadas, os campos agrícolas seriam invadidos, os gados levados. O futuro daquele povo era um futuro incerto. E pode parecer assim para você e para mim agora. Podia até acrescentar aqui uma pergunta. Será que a Coronavac vai dar certo? Ficamos com a cabeça pensando em todas essas coisas. Embora é a grande questão que nós encontramos no verso 17. Eu não sei se você notou a palavra que começa a lista dessas coisas no verso 17. Na minha versão está ainda que, ou em outras versões, embora. Mesmo que essas coisas estejam em perigo, ainda temos motivo para louvar e para agradecer a Deus. Porque a nossa provisão final não vem de nenhuma dessas coisas. Isso vem dele. Ele deve ser considerado o nosso provedor infalível. Como o apóstolo Paulo escreveu certa vez. E meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Como esta provisão pode parecer? Ou qual é o momento de que tudo isso não depende de nós? Queridos, tudo depende de Deus. Mas será que nós podemos confiar nele? Embora tudo mais possa falhar. E se você acreditar nisso, terá uma coisa infalível e duradoura para o dia do seu final de ano. Seja quais forem as circunstâncias. Porque o nosso Deus, ele não falha. Isso me leva então a uma segunda questão. A resolução que nós precisamos fazer. Esse é o segundo ponto. Porque se for verdade que nosso Deus é o nosso provedor, e realmente é verdade que ele é o nosso provedor infalível, que nunca está sujeito às circunstâncias, então, embora tudo mais possa falhar, como diz Abacuque no verso 18, ainda assim me regozijarei no Senhor. No hebraico original, isso é colocado na forma do verbo que expressa um propósito de escolha. Funciona aqui como um ato de determinação pessoal. Eu vou me alegrar. Irmãos e irmãs, isso é o que você precisa fazer neste momento tão difícil que muitos de nós estão passando. Nós precisamos nos alegrar. Nos alegrar com 2021, porque até aqui Deus nos abençoou. Nos alegrar porque Deus continua sendo nosso provedor infalível. Nós precisamos tomar a decisão de louvar como seu povo, de agradecer a Deus, sejam quais forem as circunstâncias. Os tempos não mudam e ele não muda também. Nosso Deus não muda. Por mais que tudo o resto possa ser incerto, ele continua sendo provedor, ele continua sendo cuidador. Na verdade, nós não podemos pensar de outra maneira. Se não podemos pensar em mais nada para agradecer a Deus, nós podemos agradecê-lo pela maior coisa de todas. E no versículo 18 fala, eu vou ler aqui, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar então no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar na salvação que eu recebi de Jesus Cristo. Eu vou me alegrar porque Jesus me escolheu. Eu vou me alegrar porque Jesus me sustenta e me sustentará e me dará esperança até a glória. Eu vou me alegrar no Deus
da minha salvação. Vemos falando disso também que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, do verso 6 ao 9 do capítulo 1, as seguintes palavras a alguns cristãos que estavam sofrendo uma terrível perseguição. E ele disse a eles de uma forma muito clara, e eu quero que me acompanhem agora. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olhamos isso e é importante para nós observarmos que Abacuque foi levado também a essa decisão. Ele foi capaz de assumir esse compromisso ousado de louvar a Deus, mesmo em meio a perspectivas incertas, porque primeiro ele recebeu uma promessa de Deus, de que o próprio Deus faria, e foi então dada uma revelação de como o próprio Deus o faria e de como o próprio Deus é. E a nossa capacidade de louvar e agradecer a Deus em tempos difíceis vem de aprender sobre a sua palavra revelada. E a sua palavra revelada a nós, através das Escrituras, diz a nós como Ele é e o que Ele pode fazer. E isso nos dá esperança, nos dá uma nova perspectiva, nos dá um aumento de nossa fé, nos revigora, porque nós vemos quem é o nosso Deus. Então isso nos leva a uma coisa que ganhamos com esta passagem. Isso é a confiabilidade de nosso Deus. Como é isso? É que eu queria explicar para vocês. Abacuque foi capaz de dizer no versículo 19 a seguinte frase: o Senhor era a sua força, a sua salvação. Foi isso que ele disse, que não importa como sejam os tempos, ele estava confiante de que Deus era a sua salvação. Era em Deus que ele confiava, e ele confiava que Deus o sustentaria e o faria andar por lugares difíceis e incertos, mas ele o faria andar por esses lugares difíceis e incertos com segurança, tornando os seus pés como o de um servo. Deus faria dele o que ele precisaria ser naquela época. Não era uma promessa de que Abacuque teria tudo o que ele queria. Em vez disso, foi uma promessa de que Deus seria tudo o que ele precisava. Por isso ele podia crer. Por isso ele podia crer. Deus pode fazer o mesmo por nós hoje. Porque o nosso Deus é o mesmo hoje, como também era na época de Abacuque. A questão, queridos irmãos e irmãs, é se vamos ou não confiar nele. Mostraremos essa confiança pelo fato de que, embora os tempos possam ser difíceis e incertos, dissemos, ainda assim vou me alegrar. Provaremos isso agradecendo, louvando por toda a sua bondade e toda a sua provisão, principalmente pela salvação de nossas almas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Provaremos isso confiando que Ele nos sustentará nos tempos que virão. E aqui então eu concluo. Então, embora esteja assim, todos nós vivenciando um final de ano muito incomum, não só nós, como as pessoas ao nosso redor, esta é uma
grande oportunidade para nós mostrarmos aos outros onde realmente reside a nossa confiança e o nosso agradecimento. Eu queria desde já falar a todos vocês, ela não está no nosso governo, não está em nossa economia, ou na economia do nosso país, não está em nossa própria economia, não está em nossos empregos, não está em nossas mãos ou no nosso próprio sustento. Nós podemos sim ser gratos por todas essas coisas, mas não é aí que se encontra nossa confiança final. E certamente podemos ser gratos pelas pessoas em nossas vidas, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo, mas não são eles a quem nós devemos nossos agradecimentos finais. Todas essas coisas, elas podem ser perdidas por nós. Todas, queridos. Mas sabemos que eles não estão onde está a nossa esperança final. Esses tempos, e nomeie ele como você quiser, esses tempos são uma oportunidade para ter uma determinação de coração ousada, do tipo de Abacuque. Não importa o que aconteça, embora os tempos possam ser bons ou ruins, podemos dizer, ainda me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Que Deus te conceda esta ousadia através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Queridos, vamos orar nesse momento para que Deus nos dê essa alegria constante e abundante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, Deus que não muda, Deus que é rico em fidelidade e misericórdia, que a sua bondade recaia sobre nós de uma forma constante. Venha nos abençoar nesta noite, a termos um coração alegre e a louvá-lo por toda e qualquer circunstância. Que nós possamos nos alegrar em meio às perspectivas que este mundo nos traz, sejam boas ou ruins, porque no fim nós sabemos que quem nos sustenta é o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o provedor e sustentador infalível de nossas almas. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito estejam com todos, hoje e sempre. Amém.